Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Eita glória! Sejam bem-vindos de volta! Olha quem tá aqui, o ser do outro lado da tela. Olha lá. Quem não temerá, quem não purificará teu nome. Olha lá, ó. PC Baruch, diretão aqui do computador do David, ó. Só Deus. Show de bola, irmão. Sonzeira ao Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Essa canção que nos inspira, né? David estava falando agora há pouquinho aqui sobre a Jerusalém cardíaca e nós voltaremos aqui com o assunto a quem nós temos dado ouvidos, né? O Rei das Nações está vindo aí, né? E quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, mas para isso nós temos que aprender a dar ouvidos à sua voz. Meu irmão, é isso aí, né? Ontem fui impulsionado para estar cantando essa musiquinha lá na nossa igreja, foi muito bom, né? Que é o Apocalipse 15, né? Cântico de Moisés, né? Que fala ali sobre o momento em que vai ser inaugurado. Olha só que maravilha, depois vocês conferem lá, dá um confere no Apocalipse 15. O povo vai estar vindo de uma grande tribulação, né? E esse povo vai estar ali se erguendo, né? Se erguendo num grande clamor, numa grande canção. E esse grande clamor, essa grande canção é exatamente essa música que você acabou de ouvir, né? Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, né? Todas as nações virão e adorarão diante de ti. E vai ser a canção que vai estar inaugurando o templo celestial, onde haverá uma adoração eterna. Meu irmão, é esse momento que aquece nosso coração, por isso que o David está fazendo aqui essa sequência de lives, né? Falando da Jerusalém cardíaca, né? Que é fomentar dentro do seu ser, dentro do seu coração, essa ideia de que um dia o Senhor virá, voltará, mas Ele não voltará simplesmente, Ele voltará com uma nova Jerusalém repleta de coisas maravilhosas criadas por Deus para que nós habitemos eternamente juntos, né? Mas para que isso aconteça, temos que ter um coração tratável, precisamos ouvir a voz do nosso Senhor, precisamos saber introjetar tudo aquilo que Jesus Cristo nos falou ali no seu sermão, tudo aquilo que Jesus fez durante a sua vida, né? Precisamos nos adaptar, nos moldar aquilo de acordo com o que Jesus foi e aquilo que Jesus é na nossa vida, né? E para isso Ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, né? Para nos conduzir, né? Em meio a tantas situações nessa vida, né? Mas precisamos ir até Ele, né? E precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, né? A tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos orientar, né? Nesses últimos dias, que são dias maus, onde exalta-se grandemente todas as obras da carne, né? Paulo falou sobre isso, né? Que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, né? E com uma sequência de mazelas. E o próprio Jesus falou que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, né? Dias terríveis, né? Onde os homens estariam somente pensando em casar se dassem casamento, né? Olha só, estariam totalmente afastados daquilo que o Senhor nos criou para ser, né? Sua imagem, sua semelhança e um com Ele, né? E é exatamente esse afastamento de Deus e a busca pelos seus próprios propósitos que é um grande perigo. Mas antes de começarmos aqui de novo a nossa live, eu quero mandar um abraço, um beijo, para o nosso amigo Marcelo, nosso parceiro da DHR, né? Consultoria. Ele tem nos ajudado aqui, né, com sua parceria e tem trazido para a gente um grande benefício, né, afinal de contas nós precisamos aqui avançar com o Evangelho e nós precisamos, né, de parceiros como o nosso amigo aqui da DHR Consultoria. Ele tem muito para ajudar vocês aqui, nós já vimos falando aqui, a empresa DHR, ela é qualificada
né? Em várias categorias, né? Do ISO. Eu vou deixar aqui na descrição para você conferir tudo que a DHR pode fazer por você, né? Que quer entrar no ramo de petróleo e gás. Entre em contato com o nosso amigo, vai estar aqui na descrição tudo que a DHR pode fazer por você, né? E entre em contato de fato com ele, que ele vai te ajudar e vai conseguir moldar a sua empresa aí para esse ramo. Ó, um beijo DHR, obrigado por tudo. E você também que quer se tornar um dos nossos parceiros, um dos nossos patrocinadores, né? Fazendo com que o evangelho avance, o evangelho do reino, né? Entre em contato conosco também, né? O telefone, nosso telefone está aqui, né? Na nossa bio, né? Entre em contato conosco, fale conosco aqui que você pode estar aparecendo aqui conosco como um dos nossos colaboradores e nós com certeza falaremos aqui do seu projeto, né? Então, estamos aqui com o canal aberto para que possamos aí divulgar o reino e você pode ser o nosso colaborador, né? Voltando, né, nosso projeto aqui, que é a quem nós temos dado ouvido. Eu vim aqui para fazer uma live rapidinha para falar com você, né, para encerrar o assunto de Moisés, né? O Moisés que foi conduzido pelo Senhor através de uma sarça, olha que legal, né? Estávamos aqui começando essa live com um cântico de Moisés, né, que está ali em Apocalipse 15. É muito interessante você ler, né, esse capítulo 15 de Apocalipse, que é algo muito bonito, é muito lindo. É um cântico que você faz o seu coração saltar, né? Faz seu coração pulsar pela Nova Jerusalém, faz seu coração pulsar por Cristo. Tem uma notícia para dar. Opa, notícia, a última no... Fala. Você vai fazer o programa da iBinder daqui a pouco. Ihu, ó, quero 10 horas. Quero te fazer um convitaço. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, acabando aqui, nós estaremos ali no estúdio falando na luz da psicologia. Pode ter certeza que eu vou provocar um pouquinho nosso amigo. Então, não sei ainda o tema. O tema é qual? Você sabe, David? O tema Qual é o tema? Daqui a pouquinho o David já está falando aqui qual vai ser o tema do programa A Luz da Psicologia. E eu quero te fazer esse convitaço para você estar participando conosco, né? Daqui sai diretão para lá. Ó, olha que legal. Sinceridade sem cortesia é grosseria. Ó, sinceridade sem cortesia é grosseria. Então, será que Jesus falou alguma coisa sobre isso? Jesus ele falou assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração faz grosseria? A gente precisa aprender muito com o nosso mestre, né? É isso aí. E quero falar com você agora aqui, né, que está me acompanhando, que nós encerramos ontem a live falando sobre Moisés, né, ali tendo aquele encontro com o Criador. E a partir do momento que ele tem aquele encontro naquela sarça que não se consumia de uma forma muito simples, por observação, por contemplação, né, Moisés ele começa a estipular ou começa a desenvolver um diálogo com Deus. Ele não só fala, como ele ouve o Senhor, né? E a quem nós temos dado ouvido, que é essa série de reflexões, para mostrar para vocês, através da palavra de Deus, né, que um dia o Senhor ele entrou em contato, né, com um daqueles que nós consideramos heróis da fé, né? Mas, assim, esse contato ele não começou cheio de raios e trovões, como algumas vezes acontece na Bíblia, né? Muitas das vezes acontece de forma simples, né? Nós vamos ver aqui no desenvolver dessas lives que você vai ter situações na Bíblia que o Senhor ele vai entrando em contato de várias formas com o homem e fica o tempo todo ali tentando chamar a atenção desse homem para si, porque Deus ele ama de fato a sua criação, né? Afinal de contas, imagina que ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? E convidou a todos que estavam ali naquela situação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
E esses dias eu estava refletindo exatamente sobre isso, né? Uma reflexão interessante que eu queria compartilhar aqui com você. Você vai ver que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros, né? E por que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros? Porque toda a criação participou, né? Você já parou para pensar que Deus cria céu, terra, mar, tudo, e depois ele chama, façamos. Ó, você já parou para pensar que você é pó? Você já parou para pensar que você é água? Você já parou para pensar que você tem todos os elementos concentrados em você? Será que o façamos está conectado a tudo aquilo que Deus criou e nós somos parte disso tudo? Olha só que interessante. Se nós, que somos parte disso tudo, nós nos conectamos ao Criador e entendemos a nossa função aqui, que foi a que Ele nos colocou aqui nessa terra, será que tudo isso não iria mudar porque nós nos conectamos com o real propósito? Né? E é disso que eu vou falar agora aqui. Moisés, num dado momento, ele, por entrar nesse contato com o Criador, ele começa a se conectar de uma forma que o Criador coloca numa missão. E essa missão é o quê? Libertar toda uma nação. Ó, que legal! E essa liberdade do povo hebreu, do povo de Israel, do Egito, né, fez com que você esteja hoje, você, meu irmão cristão, meu irmão evangélico, ouça o evangelho, porque se ele não tivesse ali observado aquela sarça e começasse a desenvolver, né, um diálogo com o nosso Criador, nós não estaríamos falando sobre isso aqui agora. Olha só, afinal de contas, alguém deu ouvidos, alguém prestou atenção naquela sarça e começou a ouvir a voz que saía dela, e por conta de ouvir essa voz, de estabelecer um diálogo, né, nós estamos aqui hoje falando de Moisés, falando do cântico de Moisés, olha que maravilha, né? E graças a Deus pela vida do nosso irmão Moisés, né? Porque se ele não desse esse ouvido, uma nação inteira teria sido dizimada por Faraó, porque essa era a intenção, né? Antes de falarmos de Moisés, estávamos falando do Faraó que queria dizimar os meninos, e inclusive o Moisés era um deles, que o Faraó queria que fosse dizimado, né? Por conta de um egoísmo enorme, né? Estipulado ali pela figura do Faraó. Então, desenvolvendo aqui todo esse processo, eu gostaria de falar com você que depois que Moisés ele começa a entender, ele começa a conversar com o nosso Criador, ele começa a receber algumas ordens que ele é relutante, disso nós falamos ontem, né? Nessa relutância, o Senhor, nesse diálogo, posso dizer até que discussão, porque Moisés ele se nega a fazer algumas coisas por conta das suas limitações, o Senhor também traz soluções. Olha só que legal. O diálogo que nós temos que estabelecer com o nosso Criador nem sempre vai ser uma coisa que vai ser, não, sim senhor, não. Você vai perceber, opa, Raul Munhoz, seja bem-vindo, meu irmão. Nesse diálogo que Moisés ele estabelece ali com o Criador, tem ele expondo as suas necessidades para o Criador e o Criador trazendo soluções para essas necessidades. Então, você percebe aí que existe, né, uma intercomunicação. Né? Então, assim, muito das coisas que a gente acaba aprendendo, né, denominacionalmente falando, é que você vai chegar, vai dobrar seu joelho, vai orar, falar, e falar de novo, mas nós não desenvolvemos, né, um diálogo, nós não paramos para ouvir o nosso Criador, né? O Senhor fala através da sua palavra? Fala também através da sua palavra. O Senhor fala através, né,
da natureza, né, como aconteceu com Moisés aí, numa sarça, né, que é um arbustozinho pegando fogo. O Senhor pode falar também através da sua natureza, mas o Senhor também fala de forma audível. Ele fala assim, a partir do momento que você entra no seu quarto ou entra no lugar secreto ali, na intimidade, o Senhor ele fala e estabelece um diálogo. Ele está querendo te ouvir e querendo te dar conselhos também. O Espírito Santo que Jesus deixou, assim que ele subiu ao Pai, ele estabelece um diálogo com você. Mas você precisa primeiramente ter fé, que você vai ouvir a voz do Criador, vai fazer todas as conversações ali e vai discernir esse Espírito, né? E a melhor forma de você discernir o Espírito de Deus é você lendo a palavra de Deus, porque o seu Espírito do Senhor não vai fugir daquilo que está escrito na Bíblia. Ele não vai te levar, por exemplo, para uma coisa muito interessante para a gente perceber. O Espírito do Senhor não vai trazer você para algo que vai satisfazer suas vontades. Olha só que interessante. Eu acho que é uma boa forma. Olá, irmão Wagner Santos, seja bem-vindo. O Espírito do Senhor, o nosso Deus, ele não vai... Olha só que interessante esse diálogo de Moisés com o Criador. Nesse diálogo, você percebe que o Deus ele não está ali para fazer as vontades de Moisés. Olha só que interessante. Mas Deus está ali para fazer Moisés participar de uma grande libertação de um povo. E você vai perceber também que, olha só como que Jesus ele nos chama. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Você percebeu que quando Deus ele nos convoca, não é para fazer a nossa vontade? Não é para fazer simplesmente para nós? O Senhor vai me abençoar no processo, presta atenção. É uma coisa que você vai estabelecer a partir do momento que você começar a ter uma comunhão com o nosso Deus, né? Quando você começar a ter essa comunhão com o nosso Deus, você vai começar a perceber que no começo não é para fazer a sua vontade, é para trazer liberdade aos cativos, tirar os oprimidos de alguma situação de opressão, né? Trazer cura. Olha as características: cura, libertação e salvação. Olha como que Moisés é levantado. Ele é levantado para curar uma nação, libertar uma nação e salvar uma nação do jugo. Olha só que interessante. Vê se não tem um paralelo com o que Jesus falou para que nós façamos, com o que Deus fez com Moisés. Ó, que interessante, né? Quando quando o Espírito Santo de Deus entra em contato conosco, geralmente tem essa característica. É disso que a gente está falando aqui. Como que eu ouço a voz do meu Senhor e reconheço essa voz? Quando Ele estiver te impulsionando para fazer alguma coisa que não é necessariamente para você. Olha só. Está voltado para o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante. Geralmente vai estar diretamente ligado a situações onde você vai estar trazendo a solução para a coletividade, não é só uma solução para você. Olha só o que está escrito na Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, aí você, em terceiro plano, vai estar recebendo algo que é uma promessa. Você já parou para pensar? Existe uma promessa em buscar o reino e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas, aí entra você na parada. Entende? Quando você busca primeiro o reino de Deus e faz essa justiça do reino acontecer, as coisas são acrescentadas para você. O problema hoje é que inverteu-se a ordem das coisas. Aí eu começo a desconfiar de que voz é essa, né? Que tem falado com algumas lideranças, com algumas pessoas por aí. Por quê? Você ouve muito aquela ideia de que você vai ser próspero, você vai ser curado, e você, e as situações estão todas voltadas para o antropocentrismo, né? O homem ele começa a buscar Deus por situações para si específicas. Eles não estão
percebendo Deus como um solucionador a longo prazo para a humanidade ou para uma região inteira, ou a solução para essa carne que é perecível, né? Nós estamos ouvindo muitas mensagens, muitas vozes hoje falando, né, de situações que é para o agora, né? Ou simplesmente para que haja um benefício próprio. Será que a característica da voz do nosso Criador tem por objetivo trazer a bênção só para uma pessoa ou para o coletivo? Você vai começar a perceber, por exemplo, Moisés, quando Deus ele fala para Moisés para ir libertar o povo, ele vai falar assim, ó, você vai lá, vai falar com o faraó, né? Quando você falar com o faraó, você vai fazer uma sequência aqui de eventos, né? E nessa sequência de eventos, né, você vai começar a perceber que ele vai se negar. Deus passa o roteiro todão. Vai falar, ó, ele vai ter o coração, ele vai se endurecer. Por quê? Naquela situação ali, Faraó estava se colocando no lugar de Deus. Sem dúvida, ele já estava obstinado, ele já era um idólatra de si mesmo. Então, assim, geralmente quem é idólatra de si mesmo não se arrepende. Por mais que as situações venham contra ele, maltratem ele, ele não volta atrás, ele não reconhece, né, que aquela ali não é a posição dele. E aí ele está sempre querendo tomar o controle de volta. Olha só, que interessante. Uma outra lição para a gente pegar aí. Faraó, ele entra naquela situação ali, né? Ele está ali naquela situação com o Moisés, naquele embate, né? Querendo ser o próprio Deus na terra. E o Deus, de fato, vai entrar na frente dele e vai falar que, olha só, Deus aqui sou eu, e vai começar a trazer um aranhado de situações para mostrar que quem é o Deus de verdade é o Criador. Olá, pastor Luiz Henrique Souza, seja bem-vindo. Né? Então, esse apanhado de lives que eu tenho feito aqui para falar com os irmãos é exatamente sobre isso. Né? A quem nós temos dado ouvido? Será que estamos dando ouvido ao nosso Criador? Ou estamos dando ouvido àquele Deus que existe dentro de nós, que é o nosso ventre? Né? A quem nós temos servido? Né? Vamos ter que encerrar a live aqui, né? Nesse momento, que é um momento onde o Senhor está ali lidando com aquele que não quer dar ouvido para ele, que é o Faraó, e também está lidando com aquele que está dando ouvido para ele, que é Moisés, e está havendo um embate. Né? Nós vamos ter que falar mais um pouco sobre Moisés, até porque o assunto é bem extenso. Né? Mas a nossa reflexão desse dia é exatamente sobre isso. Né? Estamos aqui com dois personagens, que é Moisés, que deu ouvido ao Criador e foi lá para falar assim, olha só, o faraó, libera esse povo aí porque ele está sendo convocado pelo Criador de fato a sair daqui dessa sua terra e adorá-lo no deserto. Olha só que interessante. Na próxima live nós estaremos falando exatamente disso. Dar ouvidos ao Criador no deserto, no momento de adversidade. Será que nós estamos preparados, nós estamos dispostos a dar ouvidos ao Criador, independente das circunstâncias? Essa é a questão. Nós iremos conversar sobre isso na próxima live. Quero convidar você que chegou até aqui, né, para estar comigo na próxima live, para a gente refletir juntos e participar. Você pode participar também, trazer aqui, né, a sua opinião. Afinal de contas, aqui é uma conversa, né, não é uma imposição, né, é algo que o Senhor tem inspirado, né, porque nós estamos num momento onde nós só queremos falar com Deus e impor situações para Deus. Será que nós estamos dispostos a ser o filho maduro, a ser os filhos ruióis dos nossos dias? E estamos dispostos a entrar em contato com o Criador para ouvir o que Ele tem para nós e fazer a vontade dEle?
Moisés fez. Moisés recebeu a voz do Criador, entendeu a importância da vida dele para libertar o seu povo e foi lá diante de Faraó, que era aquela potência que se achava o próprio Deus, né? E falou, olha só, meu irmão, o Deus, o Criador, quer te colocar no seu devido lugar. E o Faraó não aceitou, né? Não aceitou, relutou e teve as suas consequências. Quem não lê a Bíblia já sabe que foi a morte de todos os primogênitos do Egito a contraponto, né, de um povo que foi livre para adorar o Senhor no deserto, que será o nosso próximo assunto, e eu aguardo vocês na próxima live. Deus abençoe, um beijo, um abraço para os nossos amigos que estão aqui nos abençoando, nos acompanhando, o pessoal da DHR, muito obrigado, e você que quer ser nosso colaborador também, entre em contato conosco, com o número que está aí na nossa bio, e vamos juntos pregar o Evangelho a toda criatura e refletir muito sobre a volta de Jesus, que está muito próxima, né? Mas nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz do nosso Criador. Galera, até a próxima. Muito obrigado por a sua presença aqui e que o Senhor abençoe a sua vida e